Olá, bem-vindos a Histórias Horríveis da Vida Real. Olá, como estão? Sou eu de novo, uma nova sessão no meu canal que queria fazer há muito tempo. Sobre o que é isso, sobre histórias de medo ou qualquer coisa assim, mas que realmente aconteceram na vida real. Hoje vamos ver o caso da órfã da vida real. Antes de começar, quero esclarecer isto. Não fui eu que investiguei, gosto desse tipo de vídeo, mas precisa de muita pesquisa. E tem uma coisa que eu sou, antes de tudo, preguiçoso. Então o que eu fiz na verdade foi a tradução de uma pesquisa feita por um youtuber brasileiro que eu sigo, que se chama Gianluca. Então, basicamente, o que eu fiz foi traduzir as partes mais importantes do vídeo dele e mostrar pra vocês para que tenham aqui em espanhol. Créditos ao Gianluca, que adoro. Manda um beijo pra ele, mesmo que não esteja vendo este vídeo. Bom, então como eu estava dizendo, hoje o caso da órfã da vida real. Bom, se vocês não viram o filme A Órfã, bom, todo mundo viu o filme, vocês já sabem do que se trata. É sobre aquela garota que é adotada por uma família, o quê? E que depois parece que não era uma menina, era uma mulher adulta. Bom, isso parece que aconteceu na vida real. E a história começa assim. Isso é sobre a família Bernard, Christine e Michael Bernard, que eram uma família com muito dinheiro, uma família muito rica. Eles moravam em uma mansão, tinham 3 filhos e, bom, eram como aquelas famílias que gostam de se exibir. Eles faziam doações e caridade para a igreja e outras causas. Uma família muito daquelas que gostavam de aparentar, basicamente. Então, um dia eles estavam entediados, por assim dizer, e falaram: poxa, está faltando alguma coisa. O que a gente pode fazer? Que tal se a gente adotar uma menina? Vamos adotar? Então eles começaram a se mobilizar para tentar adotar. E bom, como esse não é um processo fácil, rápido e simples, eles tiveram que esperar, né? Fazer o quê? Até que um dia o telefone toca e dizem: olá, temos uma menina para vocês adotarem, mas vocês só têm 24 horas para tomar a decisão. Aí já começava a ficar meio estranho, mas tudo bem. Eles, muito contentes, muito felizes, disseram: 24 horas, tudo bem, vamos lá, tudo certo. Então, aí explicaram para eles que era uma adoção fechada e que eles não teriam nenhum tipo de informação sobre os familiares da menina. Não havia informações disponíveis, nem poderiam solicitá-las. Disseram: pronto, está feito, aqui está a certidão de nascimento, vocês têm as fotos? Ah, outro detalhe que não mencionamos. A menina é ucraniana e tem 6 anos. E outra coisa que também dizem é que a menina, que se chama Natália, tem uma doença chamada displasia espondiloepifisária. Basicamente é um tipo de nanismo. E aí a família Bernard disse: ai, está bom, sim, nós queremos, vamos buscá-la. Então eles fizeram uma viagem para a Flórida, que era o lugar onde estava a menina que iam adotar. E bom, é isso. Eles chegam e dizem que quando entram, a menina sai correndo, abraça eles e diz: ai, meus pais, meus novos papais, eu amo vocês, estava esperando por vocês, amo vocês, amo vocês. Bom, então todos muito felizes vão com Natália. O que fizeram? Já que estavam na Flórida, disseram: bom, vamos pra Disney. Foram, passearam, foram nos brinquedos, e o que mais, né? E blá blá blá. Naquela noite, no mesmo hotel da Disney, começariam a acontecer coisas muito estranhas. A primeira coisa aconteceu naquela noite no hotel. A mãe diz: bom, Natália, vai tomar banho, eu vou te ajudar. Porque ela era uma menina de 6 anos, então bom, a menina vai. E quando vai Cristina e entra, ela grita. O pai se assusta e corre para ver por que ela tinha gritado. Quando chega ao banheiro, Cristina estava lá, impactada, e o que eles veem é que a menina tinha pelos pubianos como um adulto. Bom, então elas ficaram assim, meio em choque, porque claramente é uma menina de 6 anos, então ficaram desse jeito. Disseram: tudo bem, pode acontecer, e ficou assim. Começaram a se perguntar: será que ela tem 6 anos mesmo? Contam que, outro dia, Michael chega do trabalho, entra e Christine aparece desesperada, gritando de novo. Michael pede que ela pare de gritar. Você já gritou comigo 2 vezes. Ele não falou desse jeito, né? Bom, a questão é que aparece Christine com a roupa íntima da menina e mostra que tinha uma mancha de menstruação. Eles ficam lá tipo: o que está acontecendo? Ela tem 6 anos, pessoal, e está menstruando. Bom, deixaram passar e disseram que depois pode acontecer também.
Outra coisa que também acharam estranha foi que Natália não tinha muito contato com outras crianças da idade dela. Eles entram em contato com outras famílias até encontrar uma com uma filha da mesma idade e com a mesma doença que Natália. Então, quando eles se encontram com essa família e outras crianças da mesma idade, notam que Natália parecia muito maior do que as outras crianças, tanto fisicamente quanto na forma de se comportar. Que se comunicava muito bem, entendia tudo, não parecia uma menina de 6 anos. Então continuavam duvidando se Natália era ou não uma menina. Outra coisa considerada estranha: Natália nasceu na Ucrânia e ficou lá até os 5 anos. E eles também entraram em contato com ucranianos, ou acho que estavam nessa mesma reunião. E aí eles se aproximam e falam com a menina em ucraniano e ela não entendeu nada. Quer dizer, ela viveu na Ucrânia desde que nasceu até os 5 anos. Como pode ser que ela não entenda nada? Eles estavam cada vez mais preocupados e era como: bom, será que nós é que estamos duvidando? Será que nós estamos pensando coisas malucas? Tudo o que estava acontecendo era muito estranho. Michael e Christine estão preocupados e dizem: adotamos uma menina ou uma velha? Então é aqui que as cenas do filme começam a se parecer com as da vida real. Porque parece que Natália não estava muito contente com sua nova família adotiva e começou a fazer coisas, como por exemplo, observá-los enquanto dormiam. Outro dia, Michael estava mais tranquilo em casa e de repente, outro grito de Christine. Michael sai correndo. Vamos ver, o que aconteceu agora? E acontece que a mãe estava desesperada e ela diz para Natália: por que você colocou detergente no meu café? Natália olha e diz: porque queria que você fosse pro céu. Outra coisa que também começou a acontecer na casa é que todas as facas da cozinha começaram a desaparecer. E adivinha só, sabe onde elas foram achadas? Vou dar 3 opções para vocês. Uma na lava-louças, 2 no jardim da casa ou 3 debaixo da cama da Natália. Vocês adivinharam? Sim, estavam debaixo da cama da Natália. Perguntaram novamente para Natália: Natália, por que escondeu as facas debaixo da cama? E Natália respondeu de novo: eu quero usá-las para que vocês vão para o céu. Ou seja, ficou claro, e não parou por aí. Numa noite, Michael dormia quando acordou de repente. Mais uma vez, Natália estava ao lado da cama, mas agora segurava uma das facas e não apenas o observava. Apontando para ele. Então, bom, aí já falaram: não, chega, sua idiota, você está cansando a gente, para de fazer essas coisas. Desesperados, os pais buscaram vários psicólogos e psiquiatras. Parece que alguns psicólogos diziam que ela podia ter traumas, outros diziam que era uma psicopata, e assim, bom, parecia que mais ou menos estava tudo tranquilo. Quando iniciam com seus psicólogos, os Barnett decidem comemorar o aniversário de 2 filhos em um dia. E decidem fazer isso em uma casa que ficava no campo, em uma casa de campo. Então, bom, em um momento Christine diz: bom, vamos dar uma volta, Natália, e bom, a festa continuou, blá blá. O que houve? Gritos desesperados da mãe novamente, Michael correndo para ver o que era. Quando ele chega, Natália estava com a mãe dela estavam brigando e a mãe gritava: ela quis mãe, ela me empurrou contra a cerca elétrica. Chegam a polícia e os bombeiros. Uma confusão total, já viram que psicólogos e psiquiatras não adiantavam. Então decidem interná-la em uma clínica psiquiátrica. Bom, após um tempo, Natália está internada na clínica e recebem uma ligação dos médicos. Disseram: venham buscá-la, ela está muito louca, não conseguimos mantê-la. Ela está causando uma confusão pra gente. O médico falava assim: ela está causando uma confusão. Ela briga com os outros pacientes, fala coisas horríveis pra eles e o pior de tudo, ela dá em cima dos enfermeiros. Tudo isso que estou contando é o depoimento que os pais deram. Lembrem-se desse detalhe, porque é importante. Então, bem, eles ficaram com ela. Querem tirá-la da clínica, pois os médicos disseram que não podiam segurá-la e que se ficasse seria pior. E tudo podia acabar em uma tragédia. Com tudo isso acontecendo, os pais perguntavam: como uma menina de 6 anos pode fazer isso? Dessa vez, levaram-na a médicos para fazer exames e confirmar se ela era realmente uma menina. Eles encontram um médico que percebe que Natália quase não cresceu nos últimos 4 anos. Lembrem-se de que ela tem aquela doença, cujo nome não lembro. É nanismo? Depois de muitos exames médicos bem aprofundados, esse médico descobre que Natália não tem 6 anos. Natália tem 22. Então, bom, sim, as suspeitas que os pais tinham eram verdadeiras, eles tinham adotado uma menina que tinha 22 anos. Algo para advogados dessa área considerarem a questão das adoções.
Dizem que é normal em uma adoção internacional que os documentos se percam. Às vezes não se sabe a idade exata deles, mas não é tanto. Quer dizer, eles podem errar numa diferença de 1, 2 ou 3 anos, mas nunca de 6 a 22 anos. É muito. Então havia algo estranho. Também na questão do relato dos pais da Natália, tudo isso que acontece com o médico, de que descobre a idade da Natália. Então um juiz agora o que faz é mudar a idade da Natália nos seus documentos. Agora ela é uma adulta de 22 anos, mas parece que o juiz levou muito em conta quando fez tudo isso, que Natália tinha uma doença que não permitia que ela crescesse. Essa questão da doença era bastante importante. Porque e se fosse o contrário? E se na verdade fossem os pais que estavam tentando se livrar da menina? Lembrem-se de que eles tinham muito dinheiro, então talvez pagassem juízes e advogados para dizerem essas coisas. Como continua a história? Lembrem que no início falei de um dos filhos dos Barnett. Qual era o nome? Os Barnett? Os Burnett? Um dos filhos. Tem Asperger e era... e o garoto é superdotado. Não sei se eu disse isso no começo, não me lembro, mas não importa. Ele é superdotado. O que acontece? Esse garoto de 15 anos consegue uma bolsa no Canadá. Bom, todos felizes e sei lá, vamos todos para o Canadá, porque o garoto não podia ficar sozinho. Afinal, ele tem 15 anos. Com Asperger, precisavam ir com ele, entendem? Então, bom, vamos viajar com a família toda para o Canadá para apoiar o Jeko. Era o nome dele, com a bolsa, e sei lá, vamos todos viajar. Menos quem? Natália. O que fizeram com ela? Alugaram uma casa. Porque agora ela já era adulta, quer dizer, nos documentos dela, nos papéis, ela era uma mulher adulta, uma mulher de 22 anos. Então, o que fizeram? Natália, você não vai ficar aqui. Vocês dirão, que família linda. Alugaram uma casa para ela, mas não era adaptada para Natália. Era uma casa para uma pessoa de estatura alta. Então, ela não alcançava a cozinha, não alcançava a geladeira, o banheiro era muito alto, a pia era muito alta. E bom, para a família, agora só a bolsa de estudos do Jacob os preocupava. Todos estavam no Canadá e Natália ficou sozinha em casa. E agora entra o relato dos vizinhos. Agora de repente viu uma menina morando sozinha em uma casa. E além disso, fazendo coisas estranhas, porque de repente dizem que Natália os observava o tempo todo. Ou entrava na casa dos vizinhos sem avisar, pegava comida da geladeira ou sentava para ver televisão. Tinham medo dela, e alguns sentiam pena, então também a ajudavam, dando comida. Alguns. Como se não vissem uma mulher adulta, viu uma menina morando sozinha, e ainda por cima, numa casa que não era adaptada para ela. Um dia perguntaram para ela, por que você está aqui sozinha? E Natália respondeu, porque eu quis matar minha família com uma faca. Então, bom, para os vizinhos era meio confuso, porque eles sentiam pena dela, mas às vezes ela falava isso e assustava. Já aconteciam coisas estranhas. Um dia, Natália liga para a polícia, mas sabem para quê? Para se denunciar. O quê? Sim, quero me denunciar a mim mesma. Observo meus vizinhos há muito tempo e tenho medo de fazer algo com eles, até matá-los. Então é aí que eu começo. Como observar que Natália estava consciente de como ela era perigosa, ou será que fizeram ela acreditar que era perigosa? O que aconteceu? Os vizinhos que souberam dessa ligação ficaram muito assustados e disseram, não, daqui ela sai do nosso bairro. E eles a levam. Os pais tiveram que vir do Canadá, tiraram ela de casa, levaram ela embora. E o que fizeram? Levaram ela para o Canadá? Alugaram um apartamento para ela em um bairro bem mais longe, feio e perigoso. Por quê? Porque lá a Natália ia passar despercebida entre gente perigosa, ninguém ia notar que ela estava lá. Alugaram um apartamento para ela, que ainda ficava no primeiro ou segundo andar. Ela precisava subir escadas com a deficiência e mal conseguia. Ela tinha uma casa pequena, com banheiro, cama e televisão. O que acontece? Aí aparecem dois novos personagens, que são Cynthia e o marido dela, Antoine Moons. Esses vizinhos que também tinham filhos, e eu sei lá, eles percebem que essa menina morava sozinha. Aí Cynthia se aproxima, começa a conversar com ela e vê que ela estava naquela casa pequenininha, horrível, que não alcançava as coisas. E Natália, por que está sozinha? Ela disse, porque eu tenho 22 anos e sou uma mulher adulta, e minha família me deixou aqui. Cynthia pensou, acho que você não tem 22 anos. Então aí ela começa a se interessar e começa a conversar muito com ela. E como vê que ela estava vivendo no meio do lixo, ela diz, bom, venha ficar um tempo na nossa casa. A família, que também tinha filhos, notou que ela se dava muito bem com as outras crianças da casa. Com eles, ela era muito amável e carinhosa, sem criar conflitos, então eles pensam, o que está acontecendo? Como Natália foi para a casa deles, deixou o apartamento sozinho e abandonado. E agora?
As contas, cartas e faturas chegam e acabam sendo largadas, pois ninguém pagava. E isso chama a atenção da polícia. Como eles veem que Natália era quem morava lá e agora estava morando com a outra família, eles começam a suspeitar que há uma possibilidade. Ela diz: sim, minha família me deixou aqui, e explica que Cynthia oculta a ajudou e tirou de lá. E aí o que acontece? A polícia não tem como acusar a família Bernet por abandono de pessoa. Por quê? Porque nos documentos de Natália consta que ela é uma adulta de 22 anos. Mas, como Natália é uma mulher que tem uma doença e uma deficiência, aí sim eles podem ser acusados de terem cometido abandono de pessoa. É público. A partir daí, começaram a chamar Natália de louca, psicopata, etc. Foi assim que toda a história veio à tona. Eles diziam isso para limpar a própria imagem. Mas agora a nova família da Natália também veio a público e eles dizem que a Natália era muito boa. Ela nunca teve uma atitude estranha, nunca teve uma atitude de psicopata, nunca fez nada de tudo o que a família dizia. Eles repetem todos os exames médicos. Agora dizem que Natália não tinha 22, mas 14 anos. E vocês vão dizer, bom, 14 também já era grande. Ela poderia ter feito isso, agora saberemos toda a verdade, porque aparece um novo personagem, que é Ana Gaba. Quem é Ana Gaba? A mãe biológica de Natália. Fizeram um exame de DNA para provar que ela era a mãe. Agora começam a perguntar tudo para ela. Como mãe, ela sabe o ano de nascimento da filha. Sabe o que respondeu quando perguntaram o ano em que nasceu? 4 de setembro de 2003. Ou seja, Natália sempre teve 6 anos, vocês entendem isso? Ela nunca teve 14 ou 22 anos. Natália sempre foi uma menina de 6 anos. Era tudo inventado pela família Barnett para se livrar dela. Porque dá pra ver que, não sei, não se deram bem, ou sei lá, tipo, se eles a devolvessem, voltavam, não sei como se diz, como se isso prejudicasse a imprensa e a imagem pública deles. Então começaram a inventar toda essa história horrível para se livrar da Natália. Agora vocês vão dizer, que sorte que essa família maluca está presa, pois é claro que não estão presos. Por quê? Naquele momento, os documentos indicavam que ela era adulta ao serem julgados. Então sim, foi abandono de pessoa, mas não de uma criança. Foi julgado como se tivessem abandonado uma adulta. Então eles cumpriram uma pena que eu não sei quanto tempo foi, mas foi curta, e o soltaram. Ou seja, agora eles estão soltos, livres após tudo o que fizeram com essa menina, e estão por aí em algum lugar do mundo, pelo que se sabe. Atualmente, o pai vive com seu filho superdotado, enquanto Christine mora com os outros 2 filhos. Então, bom, qual que é a lição desse vídeo? Não sei, vocês que sabem. Nos vemos no próximo capítulo de Histórias Horríveis da Vida Real com Cesar Salad.